Telêmaco volta para Ítaca. Nesse meio tempo, Atena fora até a Lacedemônia para incitar o filho de Ulisses a pôr-se a caminho. Encontrou Telêmaco e o belo filho de Nestor dormindo no pátio de Menelau. Mas só o filho de Nestor estava vencido pelo sono. Telêmaco não fora capaz de dormir, pois ao longo de toda a noite a preocupação com o pai o mantinha acordado. De pé junto dele, assim falou Atena: Telêmaco não pode ficar longe de casa por mais tempo, deixando para trás em seu palácio riquezas e homens tão insolentes. Peça agora a Menelau que o ponha a caminho. E outra coisa lhe direi: entre os pretendentes há certos nobres que estão preparando-lhe uma emboscada entre Ítaca e Samos, desejosos de matá-lo antes que chegue à pátria amada. Mas não julgo que isso aconteça. Longe das ilhas, mantenha a nau bem construída e navegue também de noite. Vai enviar-lhe um vento favorável o Deus que o guarda e o estima. Quando chegar à primeira praia de Ítaca, mande a nau e toda a tripulação para a cidade. Mas você deverá, em primeiro lugar, visitar o porqueiro, que muito o estima. Aí fique de noite. Depois o mande à cidade para levar a notícia a Penélope de que está salvo e chegou bem de Pilos. Assim dizendo, subiu para o alto Olimpo. Telêmaco acordou Pisístrato com um pontapé amigo e disse: Acorde, Pisístrato, filho de Nestor. Traga os cavalos e atrelhe-os ao carro, para nos pormos a caminho. A ele deu resposta Pisístrato, filho de Nestor: Telêmaco, por mais que queiramos, não podemos viajar pela escuridão da noite. Em breve virá a aurora. Assim falou, e dali a pouco surgiu a aurora do trono dourado. Aproximou-se deles então Menelau. Quando Telêmaco viu Menelau, apressou-se para vestir a túnica luzente e atirar uma grande capa por cima dos ombros. Menelau, já é hora de eu voltar para minha pátria. Na verdade, meu coração deseja regressar para casa. Respondeu-lhe Menelau: Telêmaco, não serei eu a retê-lo aqui por mais tempo, se deseja regressar. Censuro antes o homem que, como anfitrião, ama os hóspedes em demasia, ou então em demasia os odeia. O melhor em tudo é a moderação. Fica igualmente mal incitar a partir um hóspede que não quer regressar, como reter quem deseja partir. Deve estimar-se o hóspede quando está presente e mandá-lo embora quando quer partir. Mas espere até que o traga belos presentes para pôr no carro. Direi também às servas que, no palácio, preparem uma refeição com aquilo que lá existe em abundância. Vantagem dupla traz, a quem viaja, jantar antes de percorrer a terra ilimitada. Telêmaco procurou explicar-lhe suas razões. Menelau, preciso regressar porque não deixei, ao partir, ninguém para velar por meus bens, e receio que de meu palácio se perca algum tesouro valioso. Menelau ordenou imediatamente que sua esposa e servas preparassem uma refeição. Dele se acercou Eteoneu, filho de Boeto, que acabara de se levantar da cama, pois não vivia longe dali. Menelau ordenou que fizesse fogo e que assasse carne. Ele ouviu e não desobedeceu. Quanto a Menelau, foi para a perfumada câmara de tesouros, mas não foi sozinho. Com ele foram Helena e Megapentes. Quando chegaram à sala onde jaziam os tesouros, Menelau pegou uma taça de asa dupla e disse ao filho, Megapentes, que trouxesse uma bacia de prata. Helena estava junto das arcas, onde se encontravam as vestes de trabalho requintado que ela própria fizera. Tirou a veste mais bela e mais ampla, brilhava como um astro, por cima das outras vestes. Menelau disse então a Telêmaco: Telêmaco, que Zeus lhe conceda um bom regresso. Dos presentes que se encontram como tesouros em minha casa, lhe darei o que é mais belo e mais precioso. Esta taça cinzelada, toda feita de prata, com os rebordos trabalhados a ouro. Deu-me a taça Fédimo, rei dos Sidônios, quando me acolheu em sua casa, eu que por lá viajava. Para você quero dá-la.
Assim falando, o herói Átrida colocou em suas mãos a taça de asa dupla, e Megapentes trouxe a bacia refulgente de prata e colocou-a diante dele. Aproximou-se Helena, segurando nas mãos a veste, e falando assim lhe dirigiu a palavra. Para você, querido filho, ofereço este presente, recordação das mãos de Helena, para sua noiva vestir no dia de seu casamento. Que até lá a veste seja guardada por sua mãe. Quanto a você, que chegue bem à sua terra. Assim falando, pôs-lhe a veste nas mãos, que ele recebeu feliz. Pisístrato arrumou os presentes no carro, olhando para tudo maravilhado. Atrelaram os cavalos e subiram para o carro embutido. Saíram pelo portão do pátio ecoante. Atrás deles veio Menelau, filho de Atreu. Trazia na mão direita uma taça dourada com vinho, para verterem uma libação antes de partir. Diante dos cavalos, brindou-os e disse: Sejam felizes em suas vidas, ó jovens, e levem a Nestor minha saudação, pois para mim ele foi como um pai, quando em Troia combatíamos. Tudo lhe contaremos, respondeu Telêmaco, como você diz, quando lá chegarmos, e quem me dera encontrar Ulisses em Ítaca. Iria contar-lhe como recebi tanta gentileza de sua parte, além de tesouros tão valiosos. Enquanto falava, voou do lado direito uma ave, uma águia, segurando nas garras um ganso branco, ave amestrada do pátio. Homens e mulheres seguiam atrás aos gritos. A águia voou perto deles, mas depois foi para a direita, diante dos cavalos. E ao vê-la, todos se alegraram no espírito. Logo tomou a palavra Pisístrato, filho de Nestor. Diga agora, ó Menelau, se foi para você ou para nós que o Deus enviou esse portento? Assim falou, e Menelau ficou pensando em como poderia interpretar o portento. Mas quem tomou a palavra foi Helena. Ouça-me, serei eu que vou interpretar o portento. Tal como a águia vinda da montanha, onde nasceu e deixará descendência, arrebatou o ganso criado em casa. Assim Ulisses, após muitos sofrimentos e errâncias, regressará para casa para lá se vingar. Ou então já regressou para casa, onde semeia a desgraça para todos os pretendentes. Que Zeus assim queira, respondeu Telêmaco, incitando os cavalos com o chicote, que depressa se lançaram pela planície. Todo o dia os cavalos sacudiram o jugo que tinham ao pescoço. O sol pôs-se e escuros ficaram todos os caminhos. Chegaram a Feras, a casa de Diocles, filho de Ortíloco, filho de Alfeu. Aí passaram a noite e foi-lhes oferecida a hospitalidade devida aos hóspedes. Quando nasceu a aurora de róseos dedos, atrelaram de novo os cavalos e subiram para o carro embutido. Saíram dos portões e do pórtico retumbante. Com o chicote, incitaram os cavalos, que não se recusaram a correr. Depressa chegaram à íngreme cidadela de Pilos. E então disse Telêmaco ao filho de Nestor: Pisístrato, poderia fazer e cumprir um favor que lhe peço em nome da amizade que surgiu entre nós? Foi uma viagem que nos uniu em grande entendimento. Por isso lhe peço que me leve já a Nau, para que o ancião, seu pai, não me retenha no palácio, querendo ser amável. É que tenho que partir rapidamente. Assim falou, e o filho de Nestor guiou logo os cavalos para a orla do mar. Na proa da nau colocou os belíssimos presentes, as vestes e o ouro que Menelau oferecera. Despedindo-se de Telêmaco, assim disse Pisístrato: Apresse-se agora para embarcar com todos os companheiros, antes que eu chegue em casa e tudo conte ao ancião, pois conheço-lhe bem o feitio. Por ele não deixará que você parta, mas aqui virá ele mesmo para buscá-lo. Agora me despeço. Seja feliz até nosso reencontro. Assim falando, guiou os cavalos para a cidade de Pilos e depressa chegou ao palácio. Telêmaco disse logo aos companheiros: Ponham todo o equipamento na nau e embarquemos já, para que prossigamos nossa viagem. Mas nesse preciso momento aproximou-se dele um homem de terra longínqua, cujo nome era Teoclímeno. Era fugitivo por ter cometido um assassinato. Aproximou-se de Telêmaco e disse: Amigo, diga-me com verdade o que lhe pergunto sem nada ocultar. Quem é? Onde é sua cidade? Quem são seus pais? Com prudência lhe respondeu Telêmaco: Nasci em Ítaca e meu pai é Ulisses.
para me informar sobre ele, aqui vim a Pilos, pois há muito que está desaparecido. Também eu, disse Teoclímeno, estou longe de minha pátria, porque matei um parente. Muitos irmãos tem ele e muitos familiares. Fujo para escapar da morte por suas mãos, pois parece que andar fugido é mesmo o meu destino. Mas ouça minha súplica, leve-me em sua nau, para que eles não me matem, julgo que estou sendo perseguido. Telêmaco, sempre bondoso, não hesitou. Venha conosco, será bem tratado e partilharemos com você nossa comida. Assim falando, embarcaram na nau preparada para o alto mar. Telêmaco sentou-se na polpa e junto dele se sentou Teoclímeno. A tripulação largou as amarras, e Telêmaco chamou pelos companheiros, incitando-os a manejar os instrumentos náuticos. Eles seguiram sua voz. Levantaram o mastro de pinho para sua posição e ajustaram-no com cordas na concavidade própria. Alçaram também a vela com correias torcidas de couro. Atena enviou-lhes um vento favorável, soprando impetuosamente através do ar, para que depressa a nau fizesse seu percurso. Navegaram junto de Crono e Calcis. O sol se pôs, e escuros ficaram todos os caminhos. A nau chegou a Féas, propulsionada pelo vento. Passou ao longo da Élide, onde reinam os Epeus. Dali, Telêmaco apontou na direção das Ilhas Pontiagudas, apreensivo sobre o que estaria para acontecer e se iria, de fato, escapar da morte.